Minhas caras alunas, meus caros alunos, bem-vindos à disciplina Crimes em Espécie. Nessa disciplina, nós vamos focar apenas alguns crimes. Durante toda ela, nós vamos ver poucos crimes, mas de maneira mais verticalizada, de maneira que nós possamos abordar com maior profundidade aqueles delitos que realmente fazem parte do cotidiano forense, seja em primeira instância, nos tribunais e também nos tribunais superiores. Tendo em vista isso, nós não vamos também tratar daqueles assuntos costumeiramente tratados nos manuais, como sujeito ativo, sujeito passivo, objeto jurídico, consumação, tentativa. Sim, vamos abordar quando forem importantes para trazer argumentos defensivos. Bom, o nosso primeiro crime, por óbvio, é o crime de homicídio. O artigo 121 traz um tipo incriminador que é o mais simples de todo o arcabouço penal. O artigo 121 determina matar alguém e a pena é de 6 a 20 anos. Tudo isso, em relação a esse tema, nós vamos também abordar nas anotações do professor. Para o vídeo, para a videoaula, eu vou passar direto para a figura privilegiada, depois vamos tratar da figura qualificada e a figura híbrida, se existe ou não, se é crime hediondo ou não. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que verificar é se este parágrafo primeiro, se ele trata efetivamente de um homicídio privilegiado, como é tratado na doutrina e na jurisprudência, ou se é uma causa de aumento de pena, como diz o Código Penal. Vejam, no Brasil, adotou-se o critério trifásico de fixação da pena. Primeiro, o juiz fixa a pena base e, para a fixação dessa pena base, ele vai utilizar da pena abstratamente prevista, seja no caput, seja na qualificadora ou na privilegiadora. Na segunda fase, ele vai aplicar as agravantes e atenuantes. E na terceira fase, as chamadas causas de aumento e de diminuição de pena, também apelidadas majorantes e atenuantes. As qualificadoras e as privilegiadoras, elas se caracterizam por darem um novo mínimo e um novo máximo para a pena prevista no caput. Então, no homicídio, por exemplo, o artigo 121, como dissemos, ele traz a pena de 6 a 20 anos. O parágrafo 2º já prevê uma pena de 12 a 30. Então, vejam que o parágrafo 2º, ele altera tanto o mínimo quanto o máximo da pena prevista no caput. Então, o parágrafo 2º é uma qualificadora. Muito bem. As atenuantes e agravantes, elas se caracterizam por não trazer a quantidade nem fixa nem variável de aumento. Elas estão previstas no artigo 61 e 62, e 65 e 66 do Código Penal. Então, o juiz ele utiliza, muitas vezes, critérios jurisprudenciais para providenciar esse aumento, essa diminuição. Já as causas de aumento e diminuição, elas existem espalhadas no Código Penal, seja na parte geral, seja na parte especial, e elas trazem quantidades fixas ou variáveis de aumento dessa pena. Muito bem. Então, quando nós analisamos o parágrafo 1º, lá está assim redigido. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vejam, portanto, que, ao contrário do que fala a doutrina de jurisprudência, o parágrafo 1º não trata de um verdadeiro homicídio privilegiado. É, a rigor, uma causa de diminuição de pena. Por isso que nós usamos, aí no slide, durante todo o curso, nós vamos falar em homicídio privilegiado, entre aspas.
para que não haja confusão, vamos usar a mesma denominação que costumeiramente se dá, mas sempre chamando a atenção que é uma causa de diminuição de pena, também chamada minorante. Muito bem, essa causa de diminuição de pena, prevista no parágrafo 1º, ela traz 3 motivos para que a pena do homicídio seja diminuída. Esses motivos nós chamamos também de circunstâncias subjetivas. Subjetivo é tudo aquilo que é interno à pessoa, nesse caso, interno ao agente. O motivo, então, é sempre uma circunstância subjetiva. Essa classificação é muito importante para verificarmos se elas, essas circunstâncias subjetivas previstas no parágrafo 1º, podem conviver com as circunstâncias previstas no parágrafo 2º, que tratam do homicídio qualificado. A primeira figura trazida no parágrafo 1º é o homicídio cometido pelo motivo do relevante valor social ou do relevante valor moral. O que é um relevante valor? Relevante valor é aquilo que tem significativa importância, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista particular. Então, relevante valor social, repetindo, é aquilo que tem grande importância para a comunidade, para a sociedade. Já quando se fala em relevante valor moral, é aquilo que tem grande significação do ponto de vista particular. Independentemente se é o relevante valor social ou moral, a doutrina ela sugere que esta relevância seja aferida a partir da consciência ético-social geral. E por quê? Principalmente quando tratamos do relevante valor moral, não é possível que isso seja medido a partir apenas do sentimento do agente. Porque o que é relevante valor moral, algo particular para esse agente, pode não ser para toda uma sociedade. E é este sentimento médio que vai definir o que é o relevante valor social e também o que é o relevante valor moral. Imaginemos que Tício perceba que Mévio, que é um traficante da região, está aliciando crianças, seus vizinhos, para trabalharem como aviões do tráfico de drogas. Tício, então, resolve matar Mévio para evitar essa situação. Vejam que o homicídio ele vai ser criminoso. Ocorre que ele se move por um relevante valor social para evitar que essas crianças caiam nas garras do crime, se envolvam com a criminalidade organizada. E vejam que, para a sociedade como um todo, este é sim um relevante valor. E, portanto, esse é um caso de aplicação do parágrafo 1º. Mas imaginemos outro exemplo. Tício teve a sua filha estuprada por Mévio. Certo dia, quando Mévio é chamado a prestar depoimento na delegacia, Tício se posta na porta da delegacia e quando Mévio entra, ele dispara a sua arma contra o estuprador da sua filha, matando-o. Vejam que é um motivo particular, é um motivo moral. Isso é um relevante valor do ponto de vista ético-social geral? Não há dúvidas que sim. O sentimento médio, ou seja, a sociedade, por mais que entenda que esta conduta ela não está justificada, ela foi motivada por um relevante valor moral. E, portanto, há que se aplicar o parágrafo 1º. Então, esses dois são os primeiros motivos, e eu insisto que são circunstâncias subjetivas, aquilo que move o agente a praticar o crime de homicídio. Um outro motivo previsto no parágrafo 1º é a provocação da vítima. Mas para a aplicação desse motivo, é necessária a presença de 3 requisitos.
O primeiro deles é que a provocação seja injusta. O que significa essa expressão injusta? É toda aquela conduta praticada pela vítima, que é o motivo da conduta homicida por parte do agente, que não está autorizada pela lei. Ou seja, é uma provocação ilegal. O segundo requisito é que o agente esteja dominado por violenta emoção. O que é emoção? Emoção é aquele sentimento intenso, mas é passageiro. Quando a lei fala em violenta emoção, é o sentimento mais intenso ainda. E por ele ser tão intenso assim, o agente passa a se mover não pela razão, mas pela emoção, pelo sentimento. Além disso, o tipo traz a necessidade de que a reação seja imediata. Vejam, quando o dispositivo fala logo em seguida a injusta provocação da vítima, ela está determinando que não pode haver intervalo entre a provocação da vítima e a conduta homicida do agente. Então, se nós fizermos uma interpretação literal, havendo algum intervalo, não se poderá aplicar o parágrafo 1º. Mas é correto fazer essa interpretação literal? Vejam, o que importa para a aplicação do dispositivo é que o agente esteja dominado por uma violenta emoção e que essa violenta emoção tenha surgido por uma provocação ilegal da vítima. E não é possível que, de maneira objetiva e a priorística, o intérprete ele possa dizer que, havendo algum intervalo entre a provocação e a morte, tenha que se afastar a aplicação do parágrafo 1º porque a reação não foi imediata. Ora, não é assim que funciona. O que importa, neste caso, é que o agente, ainda que tenha havido um intervalo, ele continue a ser movido por essa violenta emoção, que ele esteja dominado por essa violenta emoção. Então, imaginemos um exemplo. O Tício tem uma mãe, mora com essa mãe, né, e é apaixonado pela mãe, e certo dia a mãe dele é atropelada e morre. Bom, ele leva um susto, totalmente atordoado, a mãe é enterrada no dia seguinte, e ele voltando para a casa do cemitério, ele passa na frente de um bar, e então Mévio, que é seu inimigo, diz lá de dentro do bar: que pena que a Dona Maria morreu, ela fazia alegria aqui dos homens do bairro. Né? Então, Tício, ele é tomado por uma violenta emoção, não só pela situação da mãe ter morrido, mas por esse excessivo apego que ele tinha a ela. Vejam que o seu inimigo Mévio faz uma provocação absolutamente ilegal e injusta, o que faz com que Tício fique, né, dominado por essa violenta emoção e passe a agir não mais pela razão, mas pelo sentimento. Bem, se o Tício adentra o bar e mata Mévio imediatamente, não se tem discussão da aplicação do parágrafo 1º. Mas e se ele vai até a casa, sua casa, pega uma faca, volta ao bar e mata Mévio? Segundo aqueles que adotam um critério filológico, gramatical, na interpretação desse dispositivo, não se aplicaria. E aí sim, no caso, haveria que se aplicar a circunstância atenuante do artigo 61. Mas eu ouso discordar. Por quê? Porque ainda que tenha havido esse intervalo, ele continuava sob o domínio dessa emoção. A lei estabelece essa reação imediata, em que a conduta homicida tem que ser logo em seguida à provocação, porque quando existe um intervalo, o agente começa a pensar melhor e, passado algum tempo, ele volta à razão. Lembrem que a emoção é um sentimento passageiro, então ele volta à razão. Mas isso eu não posso aplicar em todos os casos. Vai depender muito da situação fática e do agente
E, portanto, essa expressão logo em seguida, ela tem que ser interpretada com uma certa elasticidade, verificando, sim, o caso concreto. Então, se os senhores estiverem diante de um caso desse, advogando para o seu cliente que tenha agido dessa forma, mas que tenha havido também um intervalo maior, não se pode simplesmente aceitar essa interpretação que se encontra em muitos manuais e em muitos julgados. O advogado aqui ele vai ter que demonstrar que, ainda que não tenha havido a reação imediata, ali a conduta do agente foi por provocação injusta da vítima e que ele continuava, mesmo com intervalo, dominado pela violenta emoção. No final do parágrafo 1º, existe a expressão: o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Essa expressão pode significa uma faculdade ou uma obrigação do juiz. Vejam que o crime de homicídio doloso, ele é de competência do tribunal do júri. Então, todas as teses levantadas pela acusação e pela defesa, e também os termos da pronúncia, são submetidos ao crivo do conselho de sentença. Então, se a defesa ela traz, dentre as suas teses defensivas, um desses motivos, esse motivo será, então, objeto de quisitação e submetido ao corpo de jurados. Se, por unanimidade ou por maioria, o conselho de sentença agasalhar o motivo alegado pela defesa, o juiz ele tem que aplicar a diminuição de pena. Por outro lado, se submetido ao conselho de sentença, o motivo alegado pela defesa não for acolhido, o juiz, ainda que ele concorde com a tese defensiva, ele não pode aplicar a diminuição de pena. Então, portanto, quando se fala que o juiz pode, ele está adstrito à decisão do corpo de jurados. Mas ele estabelece o quantum de diminuição. Então, pode significa o juiz diminuir a pena de 1/6 a 1/3. E não uma faculdade de aplicar ou não a causa de diminuição. Vamos tratar então do homicídio qualificado. Tradicionalmente, as qualificadoras são divididas em 4 grandes grupos: os motivos, os meios, os modos e as finalidades. Recentemente, foram acrescentadas duas outras qualificadoras, que é o feminicídio e também o homicídio praticado contra agentes de segurança pública em razão disso e seus parentes. Mas essas 2 novas qualificadoras nós vamos tratar na próxima aula. Então, nessa vamos nos limitar ao estudo desses grupos, como está aí na lâmina. Então, em relação aos motivos, esses estão previstos nos incisos 1º e 2º do parágrafo 2º do artigo 121. Tivemos a oportunidade, na aula 10 da disciplina A Teoria do Crime e Sua Aplicação Prática, de trabalhar o homicídio mercenário. Vejam que o inciso 1º, ele diz que o homicídio é qualificado quando o motivo for a paga, a promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Temos aqui a interpretação analógica, em que a lei ela traz a fórmula casuística ao se referir à paga e à promessa de recompensa, e a fórmula genérica quando se refere ao motivo torpe. Então, paga e promessa de recompensa são motivos torpes, e todos aqueles que sejam também asquerosos, ignóbeis, vão se enquadrar na fórmula genérica do artigo. Muito bem. No inciso 2º, nós temos o motivo fútil. Motivo fútil é aquele motivo desproporcional. Ou seja, o crime ele é praticado por algo banal, algo insignificante.
Nós vemos, muitas vezes, denúncias em que o Ministério Público, por não ter enxergado o motivo do crime, ele diz que foi praticado por motivo fútil. Ou seja, trata a inexistência de motivo como motivo fútil. Isso não está correto e são várias decisões de tribunais, principalmente encontramos no Paraná, muitas decisões assim, em que, quando o Ministério Público ele não narra na denúncia a motivação fútil, esta denúncia é inepta. Ou se ele não consegue embasar a sua narrativa em elementos dos autos em que se comprova a futilidade do motivo, falta justa causa para essa qualificadora. Então, nós temos que ter em mente que a ausência de motivos não se confunde com motivo fútil. Então, há necessidade de tanto inquérito policial, falar, né, trazer elementos que demonstrem esse motivo fútil, quanto a denúncia também narrar a dinâmica dos fatos, indicando essa futilidade. Podemos apontar como exemplo de motivo fútil aqueles casos em que ocorrem pequenas discussões em festas ou um pisão no pé e, ao final da festa, uma pessoa mata a outra em virtude disso. É desproporcional. A jurisprudência trata também como motivo fútil os homicídios ocorridos no trânsito, né, por causa de discussões em que um motorista fecha o carro do outro, e isto, sem dúvida nenhuma, constitui uma futilidade. Agora, um detalhe. Nas questões de trânsito, tem que se atentar para o fato de que a morte tenha se dado em virtude de uma discussão, por exemplo, ou em virtude de um fechamento. Porque se esses fatos geram um novo fato, e esse fato descamba para uma morte, então não há futilidade no homicídio, mas sim no fato que gerou o homicídio. Por exemplo, após uma discussão no trânsito, alguém, né, um dos motoristas, pega uma chave de roda, sai do carro e começa, então, a quebrar o carro do seu desafeto naquele momento. Esta vítima sai do carro e se inicia uma luta corporal e acaba por matar o agressor. Vejam, aqui não há mais futilidade no homicídio, porque a morte se deu em virtude de a vítima ter o seu carro quebrado e, após isso, uma luta corporal. Quando nós falamos em futilidade, é porque, após uma discussão, alguém saca uma arma e de dentro do carro atira no seu desafeto. Isso sim pode ser tratado como motivo fútil. No caso anterior, não. Então, como o Ministério Público também, muitas vezes, ele qualifica por motivo fútil, né, homicídios no trânsito, em que a morte se dá por causa de uma briga física, agressão física ou danos ao veículo, o advogado tem que ficar atento para que, desde o início do processo, na resposta à acusação, ele busque decotar essa qualificadora. Muito bem, o inciso 3º traz os meios de se praticar o homicídio, ou seja, aquilo que o agente utiliza para matar a vítima. Aqui também nós temos um exemplo de interpretação analógica, visto que o inciso 3º diz que o homicídio é qualificado quando praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, asfixia ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Vejam então que a lei ela traz os casos específicos e depois usa a fórmula genérica, ou outro meio insidioso, meio cruel, ou que possa resultar perigo comum. Não vamos entrar em todos os casos. Nós só temos que entender que meio e modo são coisas distintas. Modo é a forma que o agente utiliza para matar a vítima. Meio é aquilo que ele utiliza para matar a vítima. Meio, como está disposto no parágrafo 4º,
é a traição, emboscada, dissimulação ou utilização de qualquer outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. Traição é o ataque surpresa, é aquele ataque em que a vítima não sabe que será agredida. É o ataque, por exemplo, pelas costas. Não se confunde com ataque nas costas. Por exemplo, em uma briga, duas pessoas estão em luta corporal e uma acaba por esfaquear a outra nas costas. Isso não pode falar em traição, porque não houve um ataque surpresa. Então, mas o ataque pelas costas, sim. Temos também a emboscada. Eu costumo fazer uma relação da emboscada com o palco de um teatro. Ou seja, o agente ele vai montar uma cena onde o crime vai se passar. Então imaginemos que Tício quer matar Mévio. Mévio, todo fim de semana, vai para o seu sítio. Ele passa por uma estrada de terra. Então, quando o Mévio está passando por aquela estrada de terra, Tício coloca ali um galho no caminho. De maneira que Mévio, para passar, vai ter que descer do carro, tirar esse galho para continuar. Mas quando o Mévio desce do carro, Tício surge de inopino e atira. Isso é uma emboscada. E a dissimulação? A dissimulação também costumo relacioná-la com o teatro. Veja, a dissimulação é a peça, é o enredo da peça, em que o agente ele é o ator. Ou seja, ele faz a vítima acreditar em uma realidade que não existe, de maneira que ele pode se aproximar dela e matá-la. Então, enquanto a emboscada é o palco onde vai se passar a peça, a dissimulação é o próprio enredo da peça, em que o agente é um ator. Vejam que, nestes casos, tanto na traição quanto na emboscada e na dissimulação, há surpresa, porque a vítima, em todos esses casos, ela não sabe que será agredida. Então, por não saber, tanto a traição quanto a emboscada, quanto a dissimulação, elas dificultam ou tornam impossível a defesa da vítima. Outras situações parecidas também podem ser enquadradas na fórmula genérica. Por exemplo, matar a vítima enquanto ela dorme, matar a vítima quando ela está mergulhada numa banheira, enquanto, no primeiro caso, se impossibilitou completamente a defesa da vítima, visto que ela estava dormindo. No segundo caso, dificulta a defesa da vítima, porque até ela reagir, sair de dentro de uma banheira para buscar uma forma de se defender, é extremamente difícil. Então, nós temos que entender que meio é uma coisa e modo é outra. O problema é que, algumas vezes, o Ministério Público, com base em um só fato, ele qualifica como meio e como modo. Imaginemos o seguinte exemplo. Caio pratica um crime. Tício, então, presente, ele tem a faculdade de prender o agente. E ele prende até chamar a polícia. Então, ele amarra as mãos do autor do crime, e para que ele não fuja, ele amarra as mãos atrás, e para que ele não fuja, ele passa um cinto no pescoço da vítima, de maneira que a vítima fica plenamente imobilizada. Muito bem, essa vítima acaba por morrer por asfixia. Vejam, vem uma denúncia do Ministério Público, com base nesse fato, qualificando o crime por asfixia e qualificando o crime por um modo que impossibilitou a defesa da vítima. Ou seja, por ele ter sido amarrado, impossibilitou a sua defesa. E por asfixia, seria o meio. Bom, o fato é um só. Não é possível que incida duas qualificadoras. Então, se isso ocorre, a defesa, também desde o início do processo, desde a resposta à acusação,
tem que buscar o decote de uma dessas qualificadoras, porque não pode haver, ou seja, não pode o mesmo fato ser o modo e o meio de se praticar o crime. Mas suponhamos que o Ministério Público faça a denúncia por apenas uma qualificadora, mas essa qualificadora foi classificada de maneira equivocada. Imaginemos que o Ministério Público denuncie este mesmo exemplo por homicídio qualificado por asfixia. Nesse caso, é bom a defesa nada falar no início do processo. E por que não? Vejam que no exemplo, o agente ele amarra, né, a vítima do homicídio, que foi autor de um crime anterior, para chamar a polícia. Em momento nenhum, ele buscou matar a vítima, muito menos por asfixia. Muito bem. Então, suponhamos que a pronúncia agasalhe a tese ministerial e haja, então, a pronúncia por homicídio qualificado por asfixia. O que a defesa deve fazer no júri? Demonstrar que não havia dolo de asfixiar, porque não havia sequer o dolo de matar. Muito bem. Quando o agente ele não tem o dolo de utilização daquele meio, ele não pode responder por aquele meio, que seria, no caso, a asfixia. E o Ministério Público, no tribunal do júri, ele não pode alterar a classificação daquele fato para recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. O juiz não poderia quesitar isso, porque, na verdade, o que a defesa busca é o decote da qualificadora por asfixia por ausência de dolo. Então, aquele fato não pode, perante o conselho de sentença, obter nova classificação para ser quesitado como recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Então, quando o júri, o conselho de sentença, diante da inexistência do dolo da qualificadora, afasta esse quesito, responde não a esse quesito, não se pode, como dito, mudar este fato e qualificá-lo como um modo de se praticar o crime de homicídio. Ainda em relação ao modo, existem 3 situações em que o Ministério Público denuncia por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Esses casos são a surpresa, a superioridade de armas e a premeditação. Nós vimos que em todos os casos da qualificadora há surpresa. E mais, em todos os homicídios, há uma certa dose de surpresa. E nem por isso serão esses crimes qualificados pelo modo de que possibilitou ou dificultou a defesa da vítima. Vejam que nessa toada, se for aceita essa tese do Ministério Público, que qualquer tipo de surpresa qualifique o crime, sempre o agente vai ter que telefonar para a vítima, mandar um telegrama, um e-mail, avisando que vai matá-la, porque aí estaria afastada a surpresa. Então, para incidir a surpresa como qualificadora, deve haver, por parte do agente, o dolo de surpreender. Por exemplo, ele se coloca em cima de uma árvore e aguarda a vítima passar embaixo da árvore para disparar. Isso é uma surpresa, que é o caso da traição, por exemplo. Não é uma emboscada. Por quê? Porque, neste caso, o agente ele não cria, ele não monta um ambiente para a prática do crime. Ele simplesmente aguarda em cima de uma árvore de maneira que a vítima não o veja. Então, nesse caso aqui, nós temos uma surpresa e o dolo de surpreender. Aí sim, há a qualificadora. Por outro lado, a superioridade de armas é vista pelo Ministério Público e sistematicamente denúncias assim
que são agasalhadas pelo judiciário, dizendo que, por o agente ter determinado tipo de arma e a vítima não ter outra igual, haveria um recurso que dificulta a defesa da vítima. Bom, isso não é verdade. Imaginemos que o autor é lutador de alguma arte marcial e mata a vítima que não tem nenhuma arma. Isto seria a superioridade de armas? Ou, vamos buscar um exemplo que é muito comum, que é o homicídio praticado com o revólver 38. Nesses casos, muitas vezes a vítima não tem arma nenhuma. Ora, então, o revólver calibre 38 é superior a alguém, né, que não tem nenhuma arma. Haveria qualificadora? Ou o agente utiliza um 38 e a vítima tem um 22? Evidentemente que não. Para que a superioridade de armas seja uma qualificadora, o agente tem que utilizar essa superioridade para impedir que a vítima se defenda, não é, ou dificulte essa defesa. Por exemplo, o agente que próximo da vítima saca uma submetralhadora e começa a disparar. Com a submetralhadora não há possibilidade de o agente deixar de acertar a vítima. Ou sacar próximo a ela um fuzil AR-15, um disparo, não há escapatória por parte da vítima. Esses são casos de superioridade de armas que levam à qualificadora, outros não. Então vejam, sempre nós temos que analisar o dolo do agente. Na surpresa tem que haver o dolo de surpreender. Na superioridade de armas, ele tem que utilizar uma determinada arma, né, deliberadamente, porque a vítima não tem como se defender ou sua defesa será muito difícil. Porque senão, como dito, nós vamos ter que ter, além de avisar a vítima, vamos ter que ter duelos, em que que tanto vítima quanto autor vão ter que usar a mesma arma para não excedir a superioridade de armas. E isso é evidentemente inviável. O outro caso, também trazido pelo MP como modo que qualifica o homicídio, é a premeditação. E muitas vezes nós vemos nos telejornais, nos jornais escritos, que o crime foi premeditado, mas é claro que foi premeditado. Nós estudamos em teoria do crime e sua aplicação prática que o iter criminis possui 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Quase todos os crimes, portanto, são premeditados, têm a fase do iter criminis. Os crimes dolosos são premeditados. Evidentemente que vamos aqui separar os crimes de ímpeto, aquele em que a vontade surge na hora e o agente imediatamente já pratica a conduta. Mas em todos os demais crimes dolosos há premeditação. A premeditação, sim, vai ser uma qualificadora quando se confundir com a traição, emboscada, dissimulação, a superioridade de armas que impossibilita a defesa da vítima, não é? Fora isso, o advogado ele tem que trazer argumentos para demonstrar que não houve, por parte do agente, dolo, seja de surpreender, seja de usar a superioridade de armas para impossibilitar a defesa da vítima. No inciso 5º, nós temos as finalidades, em que o agente mata para assegurar a execução, a impunidade, a ocultação ou a vantagem de um outro crime. Quando nós falamos em outro crime, é porque há uma conexão entre o homicídio e esse outro crime. Por isso se fala, dentre as finalidades, em conexão teleológica e conexão consequencial. Muito bem. Então, quando a gente mata para assegurar a impunidade, a ocultação ou vantagem de outro crime, ele vem depois, ele é consequência desse outro crime. Quando nós falamos em conexão teleológica, estamos a nos referir ao homicídio em que é praticado para assegurar a execução de outro crime. No caso da conexão teleológica, o homicídio é praticado antes ou durante a execução desse outro crime. Na conexão consequencial, como dito,
o homicídio, como é consequência, ele é praticado após esse outro crime. Tanto na conexão consequencial quanto na conexão teleológica, o agente que pratica o crime conexo pode não coincidir com aquele que pratica o homicídio. Pode ser uma outra pessoa. Por exemplo, o pai que mata a testemunha de um crime praticado pelo filho. Vejam que o pai mata para assegurar a impunidade de um outro crime praticado pelo filho. Então, nesse caso, o pai responde também por homicídio qualificado pela finalidade, pela conexão consequencial. Muito bem. Nessa conexão consequencial, o crime anterior pode ter sido consumado ou tentado, e, como dito, praticado também por uma outra pessoa. Já na conexão teleológica, o que importa é que o agente tenha praticado um homicídio para assegurar a execução de outro crime. Isso não quer dizer que esse outro crime tenha sido praticado. Então, basta que a finalidade do agente seja matar para assegurar a execução desse outro crime. Imaginemos que Tício entre na casa de Maria na busca de estuprá-la. Só que ele descobre que o pai de Maria está na casa. Ele então mata o pai para assegurar a execução do crime de estupro. Mas quando ele mata o pai, ele pensa, perdi o clima, não quero mais, e vai embora. Vejam que houve desistência voluntária em relação ao estupro, mas houve homicídio qualificado em relação ao pai. Então, o que importa é que ele queira executar um outro crime, por isso ele pratica homicídio. Não precisa efetivamente ter sido executado e nem que esse outro crime tenha sido consumado. Basta a intenção. Vejam então que esses 4 grupos de qualificadoras, motivos, meios, modos e finalidades, podem ser subdivididos. Vejam que o inciso primeiro, segundo e quinto são circunstâncias subjetivas, porque são o motivo do crime. Já os incisos terceiro e quarto são circunstâncias objetivas, porque dizem respeito à realidade fática, à realidade onde se dá o crime. Essa classificação é muito importante para a gente tratar das próximas qualificadoras, previstas no inciso 6º e inciso 7º, que nós vamos ver na próxima aula. E também para verificarmos a possibilidade de ocorrência do homicídio qualificado privilegiado. Essa figura híbrida, ela existe? Ou seja, é possível a aplicação simultânea do parágrafo 2º do artigo 121 e do seu parágrafo 1º? Existem 3 correntes, e a terceira é hoje praticamente unânime. A primeira corrente, bem antiga, ela entendia que não era possível a existência do homicídio qualificado privilegiado. Isso porque os motivos do crime, eles se sobrepõem às circunstâncias objetivas previstas no parágrafo 2º. Portanto, quando o agente se movia por relevante valor social, moral ou pela injusta provocação da vítima, aquela figura já estava consolidada. E pela posição topográfica do parágrafo 1º, ou seja, do privilégio, ele deveria ser aplicado ao caput. Não poderia ser aplicado ao parágrafo 2º. Essa corrente, ela utilizava, por analogia, o artigo 67 do Código Penal, que diz o seguinte: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais a que resultam dos motivos determinantes do crime. Então, é da sistemática do Código Penal que os motivos do crime são circunstâncias determinantes preponderantes. E por isso que
ocorrido um dos motivos do parágrafo 1º, ainda que houvesse uma circunstância objetiva do parágrafo 2º, não poderia existir a qualificadora. Já uma segunda corrente, que se tornou amplamente majoritária, dizia que não era possível homicídio qualificado privilegiado e somente deveria ser aplicada a figura do parágrafo 2º. Isso por quê? Imaginemos que alguém tenha matado a vítima por asfixia, em virtude de uma provocação injusta. Vejam que, segundo essa corrente, a conduta já se amoldava ao parágrafo 2º, que era a asfixia. E como o parágrafo 1º se referia ao caput, ele estava afastado, não era possível, após a tipicidade formal dessa conduta ao parágrafo 2º, fazer incidir o parágrafo 1º. Então, para essa corrente, ainda que houvesse um dos motivos do parágrafo 1º, só se aplicava o parágrafo 2º, então o crime era qualificado. Como essa corrente se tornou majoritária, surge uma terceira corrente para tentar melhorar a situação do réu. Então, essa terceira corrente, que hoje é praticamente unânime nos tribunais brasileiros, afirma que é possível a existência do homicídio qualificado privilegiado. Mas na seguinte situação: havendo uma circunstância objetiva do parágrafo 2º e uma das circunstâncias subjetivas do parágrafo 1º. Vejam que os motivos, como dito, eles são sempre circunstâncias subjetivas, e o parágrafo 1º só traz circunstâncias subjetivas. Motivo de relevante valor moral, motivo de relevante valor social, injusta provocação da vítima. Então, essas circunstâncias subjetivas do parágrafo 1º, elas não conciliam com as circunstâncias subjetivas do parágrafo 2º. Não é possível que haja um relevante valor moral e um motivo fútil. Não é possível que haja um relevante valor social e a paga. São inconciliáveis. Então, só é possível a figura híbrida quando houver um dos motivos do parágrafo 2º e uma das circunstâncias objetivas do parágrafo 2º. Então, circunstâncias subjetivas do parágrafo 1º e circunstâncias objetivas do parágrafo 2º. Então, sim, é possível que, motivado por um relevante valor social, o agente mate a vítima por uma emboscada. Essas se conciliam. Portanto, é possível a figura qualificada privilegiada. A figura qualificada privilegiada do homicídio pode ser considerada crime hediondo? Entendemos que não. Porém, muitas vezes, mesmo tendo o conselho de sentença reconhecido um motivo previsto no parágrafo 1º e uma das circunstâncias objetivas do parágrafo 2º, e, portanto, decidindo sobre a existência dessa figura híbrida, juízes classificam na sentença como delito hediondo. Isso não está correto, por 3 razões. Primeiro, como vimos no artigo 67 do Código Penal, os motivos preponderam sobre a forma de praticar o crime. Além disso, a Lei 8.078 prevê que crime hediondo é somente homicídio na sua forma qualificada pura. Pelo princípio da legalidade, não se pode tratar o homicídio qualificado e privilegiado como hediondo, vez que em nenhum dos dispositivos da Lei 8.072 se fez referência ao parágrafo 1º. Então, crime hediondo é somente homicídio qualificado e não a figura qualificada privilegiada. Uma outra razão de ser vem da interpretação lógico-sistemática. Se o próprio Código Penal diz que o homicídio cometido por um daqueles motivos do parágrafo 1º deve ter a sua pena reduzida, como tratar este crime a partir da Lei 8.072, que determina uma forma gravosa de cumprimento de pena?
haveria um total paradoxo no sistema, e nós sabemos que o sistema ele tem que ser harmônico, não pode haver paradoxos. Isso é o que diz a interpretação lógico-sistemática. Então, se em algum caso que vocês vierem atuar, o juiz assim classificar a figura híbrida, homicídio qualificado privilegiado, como crime hediondo, há que se recorrer dessa sentença, dentre outros motivos, para o recurso, para se afastar essa classificação e o cumprimento de pena ser aquele determinado pelo Código Penal.